Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu trago a resenha de I Promise You the Moon, que é a continuação, né, a segunda temporada de I Told Sunset About You. E eu fiz resenha de I Told Sunset About You aqui no canal, super recomendo que vocês assistam ou agora e depois voltem aqui ou depois. Vou deixar o link no card e na descrição. E sobre I Promise You the Moon, eu já vou falar o que eu achei logo de cara. É o seguinte, se você se decepcionou, não gostou, deu rage quit e ficou pistola com a série, você não está pronto para essa conversa, você não entendeu tudo o que aconteceu. Então assista até o final pra você entender, pelo menos na minha visão, e que não tem necessidade de ficar pistola com a série, porque ela foi perfeita. Mas enfim, começando do começo, antes de vocês assistirem I Promise You the Moon, eu super recomendo que vocês assistam Last Twilight in Phuket, que é uma side story, né, um curta, que tem no YouTube, no canal da própria empresa, da Nadal. E o curta é exatamente a transição entre I Told Sunset About You e I Promise You the Moon. Ele mostra o último dia dos meninos em Phuket, que é a cidade que eles nasceram e cresceram. E ele é muito bonito, assim como tudo que envolve I Told Sunset About You, ele é super lindo. E ele carrega essa sensação de nostalgia e de saudade. Ele já é uma grande introdução ao início de I Promise You the Moon, porque já mostra os sentimentos principalmente do Oel. Então eu recomendo muito que vocês assistam antes de começar I Promise You the Moon. Mas agora vamos ao que interessa, I Promise You the Moon. Vou fazer uma sinopse bem rápida, até porque eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido. A série, como eu disse, fala sobre os meninos, né? É a continuação, eles indo pra Bangkok, porque quando a gente terminou I Told Sunset About You, os dois passaram na faculdade. E agora é exatamente a continuação cronológica deles indo pra faculdade, indo pra uma cidade grande e vivendo todas essas dificuldades e novos problemas da vida mais adulta, né? Tanto de ir pra faculdade, quanto arranjar emprego e manter o relacionamento dos dois no meio de tudo isso. A série, assim como a primeira temporada, é dividida em 5 episódios de aproximadamente 1 hora cada um, e também tem a classificação indicativa para maiores de 16 anos. E uma curiosidade bem legal, que quem já assistiu já percebeu, é que cada episódio de I Promise You the Moon mostra um ano dos meninos da faculdade, então cada episódio é exatamente um ano diferente. Bom, e agora vamos pros spoilers, vamos já falar o que eu achei da série. Começando primeiro pelas minhas impressões gerais, vocês sabem que eu gosto de falar um pouco da parte técnica. E pra quem gosta também dessa parte mais técnica, de ver bastidores e tal, eu sei que as 2 temporadas têm documentários, né, uma série de documentários que mostra a gravação de cada um dos episódios. Pra ser sincera, eu ainda não assisti, quero muito ver, mas ainda não vi de nenhuma das 2 séries. Mas eu sei que existe, pretendo ver, então eu também recomendo que, caso vocês curtam, vocês assistam também. Acho que eu não preciso nem dizer que a direção de arte e de fotografia, mais uma vez, estão incrivelmente impecáveis, lindíssimas, perfeita. A estética da série toda é muito bonita, mas ao contrário de I Told Sunset About You, dessa vez eles focaram em tons de azul. E o que tem tudo a ver com o nome também, né? Porque Sunset é laranja, né? Traz esses tons alaranjados, amarelados. E agora a lua, né, Promise You the Moon, traz mais esses tons azulados. O que eu acho que também combina com a vibe da série, porque, pelo menos na minha opinião, acho que tá mais triste do que a primeira temporada, então esse azul combina bastante. Inclusive tem vários momentos em que eles dialogam e resolvem problemas à luz do luar, muita coisa acontece de noite, justamente por conta dessa luz azul, que fica muito bonita, mas eles também não deixaram de lado aquela iluminação amarelada, que era bem característica da primeira temporada. E se vocês assistiram a minha resenha de I Told Sunset About, vocês lembram que os personagens tinham cores específicas, né? Então o azul do Tae e o vermelho do Oel. E nessa temporada eles continuam com isso, mas eu achei que eles deram uma boa misturada. Então tem várias cenas que os 2 meninos estão com azul e vermelho nas suas roupas. Tem muitas cenas que o Tae usa vermelho e o Oel acaba usando muito azul também. Mas depois, claro, a gente tem o cabelo icônico do Oel em vermelho e o Tae acaba realmente usando mais roupas azuis. Mas eu senti uma boa misturada nas cores entre os 2 personagens, como se mostrasse que eles estivessem realmente mais conectados e mais como um casal, né, do que na primeira temporada, que eles ainda estavam construindo o relacionamento deles. Mas enfim, a estética é linda como sempre, e uma coisa que eu acho que eu não comentei na resenha de I Told Sunset About, mas que eu quero muito frisar nessa resenha de hoje, é a trilha sonora. Já era muito boa na primeira temporada, mas nessa segunda, pra mim, tá impecável. Toda edição de áudio, como sempre, tá muito boa, mas a trilha sonora mesmo, as músicas que os atores cantam são muito, muito boas, super recomendo
recomendo que vocês ouçam com calma depois. E um último detalhe técnico que é mais de roteiro, que eu achei muito bom, é que a série agora, ela mostra o Tae aprendendo atuação, né, estudando e entrando nesse mundo da atuação, finalmente, né, que era o sonho dele. E a série mistura muito bem técnicas de atuação com as falas, todos esses detalhes, porque quem faz atuação tem muito isso de prestar atenção nos detalhes, e de aprender as suas próprias emoções e depois a passar essas emoções. E a série deixa isso muito claro, principalmente nos diálogos que o Tae acaba tendo com o Jai. Altas tretas, mas mesmo assim os diálogos são muito bons. E agora, antes da gente entrar mais nos acontecimentos da série e sobre o casal principal, eu quero muito falar pra vocês sobre os personagens novos que foram introduzidos, os novos amigos do Tae e do Oh-el. Começando pelo Tae, a gente tem a Kim, o Top e o Jai. E sobre a Kim, vocês lembram que na resenha de I Told Sunset About You, eu contei pra vocês que tinha uma atriz que eu tinha visto e conhecia ela de Why Are You e que ela era roteirista da série? Então, é a Kim. Dessa vez ela não participou da escrita do roteiro de I Promise You the Moon, mas ela tá participando como uma atriz e uma personagem bem importante, então eu fiquei muito contente de ver ela lá. Sem contar que a Kim foi uma personagem muito importante, acho que pro desenvolvimento do Tae, porque ela tava lá justamente pra mostrar pra ele que as pessoas têm vidas diferentes, elas têm dificuldades, elas não têm os mesmos privilégios, e que às vezes quando a gente é adulto, a gente precisa tomar decisões difíceis, decisões que a gente muitas vezes não quer tomar, pra ter uma vida melhor e pra ter melhores condições, que era uma coisa que ele não tinha muita noção, e ela trouxe isso pra série e mostrou isso pra ele. E aí a gente tem também o Top, como eu disse, ele não tem grandes cenas importantes, eu acho, assim, mas mesmo assim ele é muito fofo por ser o role model do Tae, né, por ser o ídolo dele. E eu achei muito bonitinho no final que ele e a Kim eram um casal, e eu juro pra vocês que eu não tinha percebido. Em momento nenhum eu tinha shippado eles, eu tava tipo, ah, beleza, amigos, né? E aí quando eu vi a última cena eu fiquei, ah, como eu não shippei os dois, eles eram muito bonitinhos juntos, e aí eu achei muito fofo. Casal hétero da nação. E claro que eu tenho que falar do polêmico Jai. Primeiramente, um grande gostoso, meus parabéns. E ele é aquele personagem que você não vai exatamente se apegar a ele, ao personagem, mas você com certeza vai cair na lábia dele do mesmo jeito que o Tae caiu. E ele com certeza é o personagem mais importante pro desenrolar da trama e pra causar todas as tretas entre o casal principal. E ele é um personagem muito bem construído. Eu acho que desde o começo, pelo menos pra mim, logo no primeiro episódio, quando eu vi o jeito que ele olhava pro Tae e tudo que aconteceu ali logo no primeiro encontro entre os três veteranos e o Tae, eu fiquei muito tipo, esse Jai vai aprontar. Eu não sei vocês, mas assim que eu vi a cara dele, eu falei, eu acho que o Tae vai se apaixonar por ele e que vai dar ruim. Eu juro que eu tinha pensado isso, mas aí eu fiz tipo, nah, não deve ser tão ruim assim, ele só deve fazer umas besteiras. Mal sabia eu, mas enfim. Ele realmente é um personagem muito bem construído, porque ele não chega a ser um vilão, você gosta dele, você entende os motivos dele, mas do mesmo jeito você não concorda, mas você é levado ao longo da série pela lábia dele junto com o Tae. E eu acho que desde o início tava meio que explícito o que ia acontecer. Pra mim, pelo menos, não foi uma grande surpresa depois o que aconteceu do Tae ficar com ele. Eu, assim, fiquei chocada que a série realmente tomou a decisão de fazer isso no roteiro, que foi bem arriscado, tanto que foi por isso que muita gente não gostou da série, mas eu achei que era bem esperado, pra ser sincera. Sem contar que tiveram várias cenas que eu fiquei meio assim... Eu acho que o Jai tá dando em cima do Oh-el. Tiveram alguns momentos que eu fiquei, será que ele vai ficar com o Oh-el e não com o Tae? Que estranho, né? Eu não sei se vocês notaram isso, mas o Jai basicamente era meio que um playboy que não tava nem aí e não tinha medo de fazer o que ele quisesse pra chegar nos objetivos dele, chegar onde ele queria, sabe? Mas enfim, também tivemos os amigos novos do Oh-el, que eu amei todos eles. Foi a melhor parte dessa série, foi essa amizade perfeita que os 5 fizeram. Então a gente tinha o Kyu, o Plag, o Main-pong e o Oh. Inclusive o Kyu e o Oh muito bonitinhos, achei eles muito fofos. E aí, assim, Kyu
is the new Ba, porque, né, eu não sei vocês, mas eu shippei logo no primeiro episódio. Eu falei, meu Deus, não acredito que eles fizeram o Ba 2.0 e que eu vou shippar de novo o Oel com algum amigo dele e que não é o Tae e eu vou shippar errado de novo. E dito e feito, porque o Kyu claramente gostava do Oel desde o começo e a gente confirmou isso meio que no final com a conversa deles. Mas desde o início eu tava, ai meu Deus, o Kyu é muito fofo. Todas as cenas que eu me irritava com o Tae e eu via o Oel triste, eu ficava, pelo amor de Deus, Oel, termina com o Tae e vai namorar o Kyu, olha como ele é bonitinho e muito mais fofo. Então sim, estava shippando mais uma vez errado, talvez. Mas não muito dessa vez, porque dessa vez eu já tava bem mais apegada ao casal principal, mas enfim. Aí também tivemos o casal secundário, terciário, não sei, muito aleatório, que foi o Plug com o Menpon. Eu achei eles muito fofos e engraçados. Eu achei que foi um alívio cômico, talvez. Eu achei que foi engraçadinho e fofinho, sabe? Foi pra ter umas cenas mais tranquilas e fofas. Sem contar que todas as cenas entre essa amizade dos cinco foram muito bonitinhas. A cena deles consolando o El deitadinhos na cama foi a melhor cena do universo. O casal também secundário dos amigos tiveram a ceninha dos joelhos se encostando, que eu também acho muito fofo. Enfim, eles tiveram várias cenas fofas. Eu amei esses amigos novos. Me contem nos comentários se vocês gostaram também. Qual deles você gostou mais? Eu particularmente gostei muito do O. Ele não teve muitas cenas, mas eu achei ele muito bonitinho. E toda hora ele trocava a cor do cabelo, que eu achei muito fofo. Enfim, agora vamos falar sobre o casal principal e um pouquinho do desenvolvimento deles ao longo da série. Primeiro de tudo, eu tenho uma coisa pra dizer, que é uma coisa que eu sempre digo sobre relacionamentos, que é: não adianta você querer amar outra pessoa se você não ama a si mesmo. E eu acho que é exatamente isso que o drama passa, e tudo que acontece no relacionamento do Oel e do Tae, tudo que dá errado, é a prova disso. Porque antes deles se amarem sozinhos, eles não iam conseguir se amar como um casal, sabe? Mas enfim, comparado com I Told Sunset About You, os dois personagens amadureceram muito. No primeiro episódio, eles ainda estavam com a pegada, né, do que eles eram antes, claro. Mas como eu disse pra vocês, cada episódio é um ano diferente. Então, já a partir do segundo episódio, eles estavam muito mais maduros. Eu, particularmente, achei muito mais gostoso de assistir com os dois personagens muito mais maduros do que como eles eram na primeira temporada. Mas, no final das contas, também, os dois ainda têm todo o jeitinho que cativou a gente na primeira temporada. Então, o Tae ainda é um grande impulsivo que faz várias besteiras. E ele ainda é muito apegado aos sonhos dele e aos planos que ele faz na cabeça dele pro futuro e nas expectativas que ele tem sobre as outras pessoas. Sem contar que ele ainda tem bem aquele jeitinho dele na primeira temporada de não saber mentir, e todas as emoções ele passa muito bem só pelo olhar e pelo rosto dele. Inclusive o ator, mais uma vez vou dizer, os dois atores são muito bons. Eles passam todas as emoções, assim, com um olhar, com uma coisinha, assim, eles são muito bons. E o Oel, ainda como na primeira temporada, ele ainda é muito inseguro, ele ainda tá nesse processo de se entender como pessoa e do que ele gosta, o que ele quer fazer. E ele também ainda é muito mais sensível, né? Ele carrega essa bagagem de sensibilidade pro drama. Só que a grande diferença pra I Told Sunset About You é isso, que eles estão amadurecendo e eles estão vivendo essa vida adulta e quebrando a cara com essa vida numa cidade grande e com novas dificuldades que eles estão tendo que enfrentar. Mas eu, particularmente, como eu disse, gostei bem mais da construção dos personagens agora. Primeiro porque a gente já conheceu, já passou por tudo que a gente viu, né, na primeira temporada, a gente já tá mais apegado. E com eles mais maduros, eu acho que o roteiro todo ficou muito mais maduro e muito mais adulto. Então, eu particularmente gostei bem mais. E agora vamos para cenas específicas. Tem muitas muito bonitas e muito importantes e impactantes. Então, eu acabei dividindo entre episódios, assim como eu fiz com a resenha de I Told Sunset About You. O primeiro episódio eu chamei de vibe nostálgica e triste. E ele, acho que fica muito explícito que o Oel ainda tá muito inseguro e relutante com essa vida nova na cidade grande, que ele sente muita falta de casa e ele se sente muito vazio e solitário em muitos momentos. E o Tae, pelo contrário, ele já chega mais animado, mais assim, com vontade de se jogar nas oportunidades novas que aparecem na frente dele, como o clube de teatro e tudo mais. Até porque o Tae, como eu disse, é um grande impulsivo, como sempre. Mas enfim, esse episódio eu acho que é mais uma introdução mesmo, mostrando que os dois com certeza não estão acostumados com a vida numa cidade grande. E eu acho que a cena, né, que eu não posso deixar de comentar, que com certeza foi a melhor, a mais icônica,
uma das melhores do BL inteiro, uma das mais bonitas também do BL inteiro, é a cena do aquário, do primeiro beijo deles em público. Pra quem já viu a primeira temporada, né, espero que todos vocês, vocês lembram como era meio que importante pro Oel esse lance deles conseguirem ter afeto em público, né? E aí o beijo no aquário é muito bonito porque ele faz uma referência direta ao primeiro beijo deles debaixo d'água, então... Porque como eles estão no aquário, é meio que uma coisa debaixo d'água, sabe? E aí com um clima todo azul e tudo mais, ficou muito parecido com a primeira cena e fez, acho que, uma conexão muito bonita e muito importante pro começo ali da série. Eu achei que ficou muito bonita. Aí o segundo episódio eu chamei de Turbulência e Tretas. Não me deixem dar título pra nada. Mas enfim, nesse episódio eles já estão no segundo ano de faculdade e o Té tá se mostrando super animado com a atuação e levando muito a sério. E talvez seja exatamente por ele estar tão animado e levando tudo muito a sério que acaba dando, né, coisas ruins nesse episódio. E esse episódio foi, assim, o episódio pro Té ser um grande chato, como ele era na primeira temporada. Acho que foi o único episódio que eu realmente me irritei com ele, assim como eu me irritava na primeira temporada, porque ele foi muito chato. Então, só nesse episódio ele brigou com o Oel por causa do curso, né, que o Oel quis mudar o curso. Ele falou coisas muito, assim, erradas pro Oel no restaurante com os amigos dele, né, ele magoou, falou coisas que a gente sabe que o Oel não gosta de ouvir, todo mundo já sabia, e ele falou do mesmo jeito. Sem contar que ele estragou a formatura da Kim, então ele só ferrou esse episódio. O Té não aceita que as pessoas não sigam o caminho que ele planejou na cabecinha dele. Então alguém tem que ensinar pra ele não colocar as expectativas dele nas outras pessoas, porque isso não dá muito certo. E aí ainda mesmo depois do Té falar várias bostas pro Oel e pra todo mundo, o Oel perfeito ainda vai lá cuidar dele, dá um jeito e eles se entendem lá à luz do luar, uma cena muito bonita. Mas enfim, fora a chatice do Té, nesse episódio eu gostei muito do Oel finalmente se descobrindo e descobrindo o que ele realmente gosta de fazer e o que ele é bom, sabe? Porque esse era uma grande treta da primeira temporada inteira, né? Que o Oel quis atuar meio que por causa do Té e ele viu que era uma coisa que ele gostava de fazer, mas não era exatamente o sonho dele, né? E aí ele finalmente se encontrar em alguma área profissional me deixou muito feliz, de verdade. E melhor ainda foi ele realmente perceber logo que ele não queria atuar e mudar logo de curso. Eu fiquei muito feliz, apesar de ter irritado o Té. Eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque vocês sabem que o Oel, desde a primeira temporada, ele é o meu nenê, e eu fiquei muito contente mesmo. E o terceiro episódio, eu chamei ele de Afastamento e Tentação. Meus títulos são muito cringe, mas enfim, o polêmico terceiro episódio. Logo de início, uma coisa muito boa que a série deu um jeito de fazer pra gente entender melhor os pensamentos do Té foi o diário de bordo, que é aquele diário em que ele escreve o que acontece nas aulas e que só o Jai pode ler. E eu achei muito bom porque não só o Oel no final do episódio usa o diário de bordo pra entender toda a situação, mas a gente também entende muito melhor o que se passa na cabecinha do Té graças às cenas em que ele tá escrevendo esse diário, porque de todos os personagens eu acho que um dos mais difíceis de se ler realmente é o Té, então acho que por isso que a série foca muito nele, porque ele é um personagem um pouco mais complexo pra se explicar e mostrar o que ele tá pensando, etc. Mas enfim, a gente vê que o Té tá com um pé atrás com relação ao Oel e tudo que eles vivem juntos, e principalmente as mudanças novas na vida do Oel, que eu tava amando, porque o menino foi fazer publicidade, pintou o cabelo de vermelho, fez tatuagem, eu tava achando ele perfeito. E aí o Té lá enchendo o saco e não gostando, mas enfim. E aí a gente começou a ver como eles estavam realmente muito afastados um do outro por conta dessas mudanças. Apesar de que um pouquinho mais pra frente, mais pro final do episódio 3, o Oel acaba ficando um pouco mais tranquilo no relacionamento, ele acaba achando que eles superaram as dificuldades de beleza e as coisas acabam ficando um pouco mais na cabeça do Té. E justamente por isso que ele vai acabar ferrando tudo no final do episódio. E é nesse episódio que a índole do Jai fica bem clara, a partir do momento que a gente já vê a cena dele beijando a professora e a gente começa a entender o estilo de direção bem errado dele, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada aí com o Jai. A gente já vinha percebendo, né, que ele tava ficando bem próximo do Té, mas nesse episódio a gente percebe isso do personagem, nem tanto a relação dele com o Té, mas o Jai em si a gente já começa a sacar
que algo de errado não está certo. Aí nós tivemos a bendita cena do beijo do Tae com o Jai, que foi o grande motivo de rage kit da maior parte da população que assiste BL. Todo mundo ficou, ai meu Deus, desnecessário, odiei I Promise You The Moon por causa do beijo do Tae com o Jai, não precisava acontecer, blá blá blá. E eu venho aqui defender o roteiro e dizer que sim, esse beijo e toda a situação do Tae com o Jai faz muito sentido em toda a construção da série e era uma cena muito importante que a galera não entendeu e pistolou à toa. Mas foca aqui comigo, vamos falar do que rolou nessa cena do beijo, né? O Tae, ele já tava muito vulnerável, ele já tava bem insatisfeito com o relacionamento dele com o OL. Em nenhum momento ele deixou de amar o OL, não é este o ponto. Inclusive a gente percebe depois que ele continua amando normalmente o OL, ele nunca deixou de amar e é isso. Mas de qualquer forma, o relacionamento dele estava bem conturbado e ele estava assim bem vulnerável. E ele acabou se deixando levar, porque como eu disse 1000 vezes, ele é um impulsivo, e ele se deixou levar pelas emoções que o Jai causou nele de caso pensado. Porque como a gente viu depois, tudo isso foi planejado desde o início pelo Jai. E eu acho que também não foi grandes surpresas, porque pelo menos pra mim assistindo, era bem óbvio que o Jai só tava fazendo tudo aquilo com o Tae para que o Tae atuasse melhor e fizesse com que o Jai pudesse ir para Nova York com a peça dele, que seria um sucesso. Isso eu acho que era bem óbvio e bem claro. A única coisa é que eu acho que o Jai realmente gostava do Tae no sentido de amizade. Eu acho que ele realmente considerava o Tae um amigo dele, mas de qualquer forma ele usou o amigo dele para conseguir fazer com que as peça dele fosse boa. Mas enfim, né, os dois grandes motivos pelos quais eu acho que fez muito sentido o Tae se deixar levar e realmente acabar gostando, né, de alguma forma e, né, beijando o Jai foi que, primeiro, eu acho que se vocês prestaram atenção em certas cenas da primeira temporada, vocês sabem que o Tae tem um fogo no rabo que não é dele, né? Acho que isso é uma coisa que a gente consegue perceber. Ele é muito sensorial e ele quer ter, assim, certas experiências. Isso a gente já percebeu desde a primeira temporada. Eu acho que é uma coisa que tá meio intrínseca ao personagem, mesmo que não seja explícito na série. E a segunda coisa é que ele tava, como eu disse, decepcionado que o OL não seguiu os planos dele. E na cabecinha dele, o Jai meio que seguia os planos dele, né? Porque o Jai era ator, tava trabalhando naquilo. Então era como se o Jai fosse a esperança do Tae de ainda ter alguma coisa desse sonho dele de a gente ganhar o Oscar junto e atuar junto e blá blá blá, entendeu? E não passando pano também no que o Tae fez, porque a gente sabe que o Tae não estava considerando aquilo apenas um exercício de teatro, um workshop, e que ele realmente estava assim tendo sentimentos fortes pelo Jai e que ele queria também que o Jai gostasse dele de volta. Acho que isso ficou um pouco mais claro no episódio 4, que o Tae realmente queria que o Jai gostasse dele de volta, sabe? Ele tem essa necessidade que o OL até comenta, acho que no último episódio, não sei, o OL tem um momento que ele comenta da necessidade de atenção que o Tae acaba tendo. Mas o ponto principal aqui é que eu não pistolei como eu vi toda a comunidade BL pistolando, sabe? Eu não achei que não teve a ver, eu não achei que foi desnecessário pra série, eu achei que foi, como eu vou explicar um pouco mais pra frente no final, eu achei que foi bem necessário pra série, sem contar que foi super realista. Porque, gente, traições acontecem, são extremamente erradas e eu sou totalmente contra. Sim, óbvio, tipo, não traiam, é muito errado. Mas elas acontecem em vários relacionamentos, em muito mais do que vocês imaginam. E é aquela coisa, a gente não pode esperar que os BLs, todo BL tenha aquele relacionamento imaculado e perfeito e puro entre os personagens principais e que nada de errado vai acontecer, sabe? E que nenhum deles vai cair na tentação de trair. Tipo, eu realmente não consigo lembrar de um BL que isso aconteça de forma tão explícita quanto I Promise You The Moon. Então sim, foi um passo bem arriscado da equipe de roteiro, etc. Mas, mais uma vez, eu vou defender o roteiro porque eu acho que foi realista e foi importante pra trama. Porque isso precisava acontecer justamente pro amadurecimento do relacionamento do casal principal na série. Então, se não tivesse um motivo pros dois se separarem, eles não teriam como crescer individualmente como pessoas, pra daí poder ficar juntos e terem realmente um relacionamento melhor e mais saudável. Enfim, o episódio 4 eu chamei de confronto.
E logo no começo, eu gostei muito da reação calma, digamos assim, do Oel com relação a tudo que ele viu, né, a traição e como ele lidou com a situação toda. Ele foi 1000 vezes mais maduro do que eu mesma teria sido, porque eu acho que eu teria feito um escândalo. Mas enfim, eu gostei de como ele se manteve calmo da melhor forma possível. E isso mostrou como ele amadureceu. Eu acho que ele, se isso tivesse acontecido na primeira temporada, ele teria reagido de uma forma totalmente diferente. Então, esta reação do Oel evidenciou como ele amadureceu e como ele já estava muito mais crescido nesse episódio 4. Mas, apesar da gente ter visto os meninos tentando se entender e o Té deixando claro que ele ainda ama o Oel e tudo mais, o Té ainda tava com sentimentos muito fortes com relação ao Jai, ele tava bem confuso e ele ainda precisava quebrar a cara. E aí o Jai realmente vem e faz o necessário, né? Quebra a cara do Té e faz ele entender que tudo foi uma farsa, só pra ele realmente ir bem na peça. E aí este é o único ponto que eu permito a nação BL realmente pistolar com essa série, não com a série, mas com o personagem, porque o Jai fala sobre o estilo de direção dele, que é muito errado. Tipo, o que é o estilo de direção que ele fala? O estilo dele é mentir e abusar dos atores dele pra que os atores façam o que ele quer? Tipo, nossa, isso foi muito errado. Eu acho que foi o momento que eu mais pistolei. Toda a pistolagem que talvez a galera jogou em cima do Té, eu joguei completamente em cima do Jai. Claro que o Té também cometeu seus erros, né? Só a traição em si já é um erro enorme. Mas eu fiquei muito pistola com o Jai. Porque se não fosse essa ideia de jirico dele, de estilo de direção, de ficar enganando os atores, etc., nada disso teria acontecido e as tretas e tal. Mas, mais uma vez, como eu disse, é importante pra série, né? Isso tinha que acontecer para os personagens principais poderem evoluir, mas enfim, pistolei da mesma forma. E aí depois da peça, de uma cena muito bonitinha, porém muito tensa também, dos dois no bar cantando. Eu achei tão bonitinho eles cantando na série. Mas enfim, depois de tudo isso veio o término, que tinha que vir, óbvio, é super necessário pra série, porque perdoar uma traição é uma coisa praticamente impossível, é muito difícil, principalmente para uma pessoa como o Oel, que é muito inseguro, a gente sabe disso. E eu também me identifico muito com o Oel em muitos momentos, então tudo que ele começa a fazer a partir desse momento, eu falo, meu Deus, eu faria o mesmo, porque realmente é muito difícil todo esse lance de uma pessoa insegura ter que lidar com uma traição. Mas, mais uma vez, como eu disse, completamente necessário pra série e pro crescimento dos dois personagens. Mas depois disso vem a cena fofa que eu falei pra vocês, dos amigos do Oel dormindo abraçadinhos com ele, foi muito fofo. E o legal do final desse episódio é que eles mostram como o Oel, apesar de ter sido o mais introspectivo, que tava mais inseguro no começo e tudo mais, ele acabou fazendo os melhores amigos, né? Porque os amigos realmente cuidaram dele, ficaram do lado dele durante toda essa fase difícil, enquanto o Té se viu bem sozinho e sem as novas amizades que ele tinha feito. Mas finalmente vamos falar do final, o episódio 5. E ele começou com um momento que pra mim foi muito soft, que foi os meninos começando a se dar bem profissionalmente. Então a gente teve o Oel indo super bem no TCC e depois ele conseguindo um emprego. Eu fiquei muito contente pelo meu nenê, Oel. E aí o Té também, apesar de que a gente tava meio bravo com ele nos últimos episódios, nesse momento eu fiquei muito feliz por ele, quando ele foi finalmente conseguir atuar e fazer coisas com a China, e ele conseguiu se equiparar ao nível do top, e os dois se encontraram juntos em capa de revista e tudo mais. Eu fiquei muito orgulhosa dos dois. Foi muito bom pra mim, eu acho, ver os dois realizados profissionalmente. Até porque é meio como se a gente tivesse visto eles crescendo, sabe? A gente vê eles desde criança lá atuando, brigando, e aí eles no ensino médio e a faculdade toda. A gente acompanhou toda a trajetória. Então quando chegou nesse último episódio e eles começaram mostrando tudo isso, eu fiquei muito soft. Principalmente na cena e que agora evidencia a importância de todas as tretas anteriores, que foi a cena em que o Oel tava conversando com o Kyo e ele fala, o Kyo pergunta, né, e agora? Como é que você tá? E aí o Oel fala, agora eu sinto que eu realmente me amo. E eu fiz, meu Deus do céu, meu filho! Talvez eu tenha chorado de orgulho, talvez. Foi muito bonitinho. E foi exatamente esse o ponto. Claro que ainda depois disso eles ainda tiveram que resolver muita coisa. Mas era exatamente isso o ponto, porque enquanto ele tivesse com o Té e o relacionamento deles, que era sempre uma bagunça, porque a cabeça do Té geralmente era uma bagunça, enquanto isso estivesse acontecendo, ele não ia conseguir se amar inteiramente, sabe? Ele precisava se ver sozinho por um momento pra ele conseguir
conquistar isso. Então eu fiquei muito contente, foi muito bonitinho. O começo do episódio 5 foi tudo pra mim. Aí depois, né, do passar do tempo, a gente teve o reencontro dos dois na empresa do Oel. E eu juro pra vocês, o que eu não deixei uma lágrima cair do primeiro ao quarto episódio, essa cena do início ao fim eu não conseguia parar de chorar, foi muito bonitinha. A cena inteira eu tava, pelo amor de Deus, voltem a ficar juntos, eu não aguento ver vocês separados, voltem a ser um casal. O que foi pior, porque o BL inteiro eu tava, ô El, pelo amor de Deus, termina com o Té, olha as bostas que ele tá fazendo, vai namorar o Kill, que é muito mais bonito e fofo. E aí nessa cena eu tava, pelo amor de Deus, o El volta com o Té. E a conversa do terraço entre os dois, eu acho que foi o melhor diálogo, ou um dos melhores, da série inteira, porque a conversa foi sincera, foi nostálgica, triste, mas ela me deixou muito de coração apertado e ao mesmo tempo orgulhosa e feliz dos dois ao mesmo tempo, se é que isso faz sentido pra vocês, porque mostrou como eles conseguiram realmente se entender melhor com eles mesmos enquanto eles estavam separados. O Oel com certeza teve uma grande evolução, né, como ele disse que ele estava se amando mais, e o Té teve todo aquele conflito de ele finalmente conseguiu tudo que ele sempre quis, mas ele não ficou satisfeito porque não foi como ele imaginou e tudo mais, sabe? Então, apesar do Té até esse momento ainda não tinha se entendido exatamente, mas ele chegou justamente ao ponto que ele precisava ter chegado, sabe? Alcançar tudo e ver que não era bem o que ele tinha imaginado. Era a coisa mais importante pro personagem, acho que desde a primeira temporada. Era uma coisa que precisava muito acontecer com o Té. E aí depois dessa cena, eles conversando no estacionamento, a reação do Oel eu achei muito realista e muito boa, porque foi aquela coisa tipo, cara, eu passei 1 ano tentando te superar. Quando eu finalmente te supero, você volta e você quer voltar comigo? Que palhaçada é essa? Não vamos voltar. Eu achei que foi muito realista a reação do Oel, eu provavelmente teria a mesma reação. E o Té, como sempre, deslumbrado e tentando consertar as porcarias que ele fez. Mas enfim, depois dessa cena surgiu o Ba. Do nada, do além, o Ba foi conversar com o El. Eu fiquei, ué? Tipo, beleza, claro, eles teriam mantido o contato um com o outro, eles eram amigos, mas do nada o Ba na cena. Eu fiquei, meu Deus, olha lá o meu primeiro crush do Oel, o primeiro chip. E aí eu devo dizer que, mais uma vez, e numa cena de tipo 5 segundos assim, o Ba carregou o desfecho do BL nas costas e resolveu tudo pro casal principal, porque senão eles não teriam se resolvido. Então, mais uma vez, o Ba chegou e resolveu tudo, porque ele é perfeito, o melhor personagem. E aí, no final do episódio, a gente teve aquela cena bem final de novela, com casamento. Mas eu achei muito fofo e muito importante esse final pro Rum. Eu acho que ele merecia, porque ele foi muito maravilhoso na primeira temporada. E aí veio a última cena, né, o último desfecho do casal principal, que eu amei, achei essa cena perfeita do início ao fim, principalmente o El pegando o buquê, foi muito fofo, mas enfim, o diálogo que eles têm na praia ali, a última cena, foi perfeita, foi incrível pra mim, principalmente o Oel, ele disse tudo que precisava ser dito. E aí é aquela coisa, se você até agora, mesmo depois de toda a minha resenha e explicações, não entendeu o rolê e ainda tá pistola com tudo que aconteceu, pra mim, o Oel, nesse final, ele resumiu a série e o que tinha que ser, e eu vou falar pra vocês mais ou menos o que ele fala. Ele diz que não é sobre você amar a pessoa do mesmo jeito pra sempre, porque as pessoas mudam, todo mundo muda. Mas é sobre vocês ficarem juntos e superarem os problemas juntos, que foi o que eles finalmente aprenderam depois de tudo que aconteceu. Então, se eles não tivessem se separado, se não tivesse rolado a traição e todas as tretas que vocês pistolaram, eles não teriam melhorado e evoluído como seres humanos únicos e completos. E aí, juntos, eles não chegariam nessa conclusão. E eles ainda iam arranjar um monte de problema, mesmo se amando. E eles não iam conseguir resolver os problemas porque eles não resolviam as coisas juntos. E ia dar errado de novo, sabe? Então teve que dar errado pra dar certo, esse é o ponto. E como eu disse pra vocês no começo aqui, que não dá pra vocês quererem que o relacionamento seja perfeito em todos os BLs, que os personagens tenham aquele relacionamento perfeito em que nada de errado acontece, além de algumas briguinhas bestas,
Porque as pessoas, sabe, elas cometem erros, as pessoas são imperfeitas, e essa é a graça. Só que a graça, principalmente, né, e o que faz I Promise You The Moon ser incrível e não me faz pistolar em nenhum momento, é que, apesar de todos os erros, de todos os conflitos, tem um motivo e eles mostram o motivo e a evolução dos personagens, e eles evoluindo no final, e aí eles ficando juntos e dando tudo certo, entendeu? Foi muito bem feito. Enfim, eu achei o final incrível, fazia muito tempo que eu não vi um BL com um final tão bom e que eu realmente tivesse gostado tanto, sem contar que o episódio 5, ai, foi tudo pra mim, eu chorei do início ao fim, foi muito bom, e eu chorei assim de tá tão bonito, sabe? De tá tão bem feito e perfeito. Ai, eu achei muito bom. Mas vamos às considerações finais e algumas comparações com a primeira temporada. Então, pra mim, I Told Sunset About You, eu prefiro a estética. Eu gosto muito do lance do amarelo e do verde que eles usam nas cores, na iluminação, e toda a estética mais praia, né, que a primeira temporada tem, porque agora a segunda é uma estética mais cidade, o azul e tal. Eu particularmente prefiro a estética da primeira temporada, mas as duas são muito bonitas. E a primeira temporada, eu acho que ela é muito mais sensível e muito mais emocionante, assim, emocional, talvez, emotiva, não sei qual é a palavra certa, enfim. Porém, eu me envolvi muito mais assistindo I Promise You The Moon, com os personagens, com o enredo, a história. Eu, particularmente, assistindo, tava muito mais envolvida na segunda temporada. Talvez, como eu disse pra vocês, pelos personagens estarem mais maduros e mais crescidos, eu acho que combina mais comigo. A única coisa é que, por ser muito corrido, por eles terem que mostrar 5 anos em 5 episódios, e a primeira temporada acho que mostra 3 anos em 5, então a primeira temporada ela é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais sensível, e eu acho que as pessoas acabam gostando um pouco mais disso. Mas eu acho que I Promise You The Moon ganhou outro tipo de sensibilidade, principalmente com o lance da atuação que eu falei no começo pra vocês, que tem essa coisa de prestar muita atenção nos detalhes, tanto físicos quanto psicológicos dos personagens, que é toda essa sensibilidade que o teatro traz e que não tinha tanto na primeira temporada. E aí eu escrevi uma coisa que eu achei muito boa, e eu nem sei como escrevi isso, porque eu devia estar morrendo de sono, mas eu escrevi que I Told Sunset About You, ele é mais tenso, então as suas emoções são mais à flor da pele enquanto você assiste. Enquanto I Promise You The Moon é mais denso, então é um drama muito mais maduro e muito mais complexo. Então acho que é justamente isso que faz com que muita gente não goste, porque a galera tava esperando uma coisa mais sensível e à flor da pele, e mais mostrada assim na cara, os sentimentos e tal, como na primeira temporada. Mas a segunda temporada foi por um caminho mais maduro e mais complexo, que você tinha que se envolver um pouco mais pra você entender tudo o que tava acontecendo. Mas enfim, eu amei I Promise You The Moon, achei perfeito. Acho que a galera que tá até agora, mesmo depois de todos os últimos episódios, pistolando com o que aconteceu no episódio 3, é porque eu acho que essa galera não tá pronta pra essa conversa, eles têm a cabeça igual do Té, que, meu Deus, as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, então não gostei. Inclusive, a graça de I Promise You The Moon é você quebrar a cara junto com o Té, sabe? Você se envolver e achar que o Jai, sei lá, pode acontecer uma coisa legal e tal, e depois você quebra a cara. E todo esse lance da vida adulta e das dificuldades, porque talvez a galera que ficou pistola seja muito nova e ainda não passou por esses lances de vida adulta e faculdade, emprego, etc. Então talvez a galera não entenda ainda muito bem, e quando vocês passarem por isso, aí vocês vão entender melhor. Mais uma vez, por isso que a classificação indicativa é muito boa, porque eu acho que quem tem pelo menos ali seus 18 vai entender muito mais a situação do drama do que a galera que ainda tem 14, 15 anos. Mas enfim, acho que foi isso. Espero que eu realmente tenha explicado direitinho pra vocês tudo o que eu achei e os motivos pelos quais vocês não precisam pistolar com o roteiro, porque foi muito bom e que tudo fez sentido. E eu achei tudo muito, muito impecável mesmo, toda a parte técnica, a atuação, as músicas, tudo. E I Promise You The Moon, acho que oficialmente entrou na minha lista de BLs favoritos. Eu sei que a galera achou que a primeira temporada ia entrar, e aí eu falei que não, porque eu tinha pistolado muito com o Té e tal. E aí eu tava mais esperançosa mesmo pra essa segunda temporada, e realmente gostei muito. E pra mim, eu achei um drama muito completo. Claro, ele precisa da primeira temporada pra ele conseguir ser completo, então os dois juntos acabam sendo mais completinhos e melhores.
Mas, pros meus BLs favoritos, I Promise You The Moon com certeza entrou pra lista e eu amei. E eu espero que vocês tenham amado tanto quanto eu, então me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês pistolaram, se vocês são dessas que ainda não entenderam direito o que aconteceu, ou que não conseguem se identificar. Me contem tudo pra gente conversar aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Também não se esqueçam de deixar o like no vídeo que me ajuda bastante, compartilhem com seus amigos que curtem BLs e que vocês sabem que assistiram essa segunda temporada. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!